Boa noite, pessoal. Vamos esperar só mais uns 6 minutinhos para quem mais quiser entrar chegar, tá bom? Daí já começamos a aula. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Pessoal, eu esqueci de perguntar quais são as séries da medicina que vão ouvir a minha aula para eu saber mais ou menos qual que é o público que eu estou conversando. Bruno? Acho que ele saiu. A partir do quinto... Oi, estou aqui. A partir do quinto período, que são os ligantes, mas a maioria é mais para frente, sexto período, sétimo. Tem poucos do internato, mas tem alguns do internato também. Mas a maioria é do quinto, Tá, então, sexto, sétimo período. tá bom, então. Obrigada. Acho que podemos começar, então. A aula de hoje vai ser Vamos. sobre diagnóstico da insuficiência renal aguda na UTI. Vai ser palestrada pela doutora Ubia Boreto, formada em medicina pela Universidade Estadual do Paraná. Ela fez residência em clínica médica no Hospital UNB de Brasília, na Universitária UNB de Brasília, residência em nefrologia pelo Hospital de Base do Distrito Federal, residência em transplante renal também pelo Hospital de Base do Distrito Federal, e ela é professora colaboradora do curso de medicina da UniOeste. Pode começar, doutora Rubia. Então, tá bom, boa noite. Como é que tá o volume para vocês aí, Bruno? Tá ok? Tá ótimo. Acho E só mais uma coisinha, pessoal, seria fundamental que vocês ligassem a câmera também para a doutora poder ver que vocês estão prestando atenção, para ela não achar que está dando aula assim para ninguém, sabe? Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal, pelo convite. Letícia, Carol, Bruno, com quem eu conversei aí essas 2 semanas para a gente conseguir adequar o horário da aula e a data da aula também. Então, assim, é um prazer colaborar com a Liga. Eu já tive a oportunidade de participar, eu acho que foi o terceiro simpósio que vocês organizaram lá na FAG. Então, eu fiquei muito satisfeita, né, por ter sido convidada novamente. Bom, a insuficiência renal aguda, o tema que foi proposto foi falar sobre diagnóstico e manejo da insuficiência renal aguda na UTI.
eu espero que eu consiga alcançar, né, então, o objetivo da aula e conseguir passar realmente a mensagem que importa. A insuficiência renal aguda, ela é um tema extremamente amplo e ela é uma condição clínica relativamente comum nos pacientes internados, mais ainda nos pacientes internados em terapia intensiva. Então, a esses pacientes que entram na UTI, quando desenvolvem insuficiência renal aguda, eles têm uma mortalidade maior do que o paciente que não desenvolve IRA. Então, isso tanto para aquele paciente que recupera da insuficiência renal aguda, vai para casa com recuperação completa, tanto quanto aquele que fica em recuperação parcial, ele fica com uma creatinina tocada, uma disfunção renal que vira crônica, mas que não depende de diálise, e pior ainda, aquele que depende de diálise, a mortalidade dele em um ano pode chegar a 50%. Então, a relevância do tema, eu trago nesse primeiro slide para mostrar para vocês o quanto ela é comum, esse diagnóstico é comum, o quanto ela impõe morbidade e mortalidade, como eu falei. O custo do manejo dela por pessoa é muito alto, então os americanos são muito bons nisso, né? São muito bons em colocar custos. A gente consegue variar um custo de 5,4 até 10 bilhões ano em tratamento de pacientes com insuficiência renal aguda nos Estados Unidos. E se a gente lembrar que ela pode ser evitada ou prevenida, se ela é detectada precocemente, a gente consegue então reduzir e manejar esses custos. Quanto a isso, há uma considerável variabilidade na prevenção, no diagnóstico e até no seu tratamento, porque a IRA, ela é muito variável. E geralmente ela é multifatorial. Então, não é só uma causa que leva o indivíduo. Não foi só uma droga nefrotóxica, não foi só um estado de desidratação. Geralmente foram associações de condições clínicas, condições patológicas que levaram o paciente a desenvolver insuficiência renal aguda, certo? Então, ela é muito comum, como eu disse antes, e especialmente falando do paciente crítico, ela pode afetar até 50% daqueles admitidos em terapia intensiva. Então, veja, no HU, nós temos 14 leitos de terapia intensiva, UTI geral, então a gente sabe que entre 6 e 7 pacientes admitidos lá, nós vamos ter insuficiência renal aguda. E dentre esses, até 10% deles vão necessitar de algum tipo de terapia renal substitutiva. E desses que necessitam de terapia renal substitutiva, metade deles, metade ou mais, acabam morrendo. Então, veja como é um quadro grave. Hoje, o HU conta com 14 leitos de UTI geral, com 30 leitos de UTI COVID e 26 leitos da ala COVID. Nesses 3 locais, dentro do hospital universitário, a gente consegue dialisar os pacientes. Então, em 30 leitos, só para vocês terem uma ideia, a gente chegar até aí 15 pacientes, se nós tivéssemos lotação completa, 15 pacientes em insuficiência renal aguda, e desses 15, pelo menos uns 5 aí em terapia renal substitutiva e quase metade deles morrendo, né? Então, é extremamente importante. Mas e o que afinal é insuficiência renal aguda? Abordando de uma maneira bem ampla. Então, é uma complicação clínica grave e ela é caracterizada pelo rápido declínio, uma queda rápida na taxa de filtração glomerular. E essa taxa de filtração glomerular ela é estimada pelo aumento nos níveis de creatinina no sangue, ou pela redução do débito urinário do paciente, ou por ambas as condições. E o que é oligúria, né? Que eu falei aqui como redução do débito urinário do paciente. Então, a oligúria é caracterizada como uma diurese, ou seja, um débito urinário abaixo do que 400 ml nas últimas 24 horas. Então, o paciente que urinou menos ou 400 ml em 24 horas, ele pode já ser caracterizado como tendo oligúria. Correto? Bom, agora que a gente já sabe da importância do tema, que nós já sabemos o que é, afinal, insuficiência renal aguda e o quão importante ela é dentro da unidade de terapia intensiva, eu gosto muito desse slide. Eu vou falar um pouco, eu vou entrar um pouco sobre, abordar um pouco as etiologias. Eu gosto muito desse slide. Sempre que eu converso com os alunos e a gente discute um caso, eles vêm até mim para a gente discutir um caso e a gente avaliar um paciente, eu sempre explico para eles que a gente deve dividir o nosso
sistema urinário, o nossos rins, né? Enfim, como em 3 compartimentos. Então, nós temos um compartimento pré-renal, um compartimento que eu chamo de intrarrenal e um compartimento pós-renal. Aí, quando eu faço isso, é possível com que eu avalie aonde é que está essa insuficiência renal aguda e o que é que eu posso fazer, descobrindo a causa dela, dependendo desse compartimento, para conseguir melhorar, então, ou reverter essa insuficiência renal. Então, quando nós falamos a respeito do compartimento pré-renal, a gente sempre tem que avaliar aquilo que reduza de maneira abrupta e severa a pressão de sangue, ou seja, um estado de choque ou de interrupção do fluxo sanguíneo para os rins. Uma perda sanguínea importante, como uma hemorragia digestiva aguda, um estado de desidratação nos pacientes idosos que têm dificuldade de acesso à água, a própria insuficiência cardíaca que tem uma hipovolemia relativa, né? Então, uma redução do volume arterial efetivo, fazendo com que a perfusão renal se reduza, a própria sepse fazendo a vasodilatação e, portanto, a redução também do volume arterial efetivo, e as próprias oclusões vasculares, então, em que há obstrução completa ao fluxo sanguíneo para os rins. Quando eu falo do compartimento intrarrenal, então eu vou ter que avaliar aquelas condições que afetam diretamente esse compartimento. E dessas condições, a nefrotoxicidade por fármacos, as glomerulopatias e dentro delas as vasculites de pequenos vasos são as condições clínicas que chamam mais atenção. Então, ou eu tenho dentro de uma toxicidade por drogas uma nefrite intersticial aguda ou uma necrose tubular aguda, dependendo do mecanismo que essa droga instala dentro do rim, ou uma glomerulopatia mostrando então um infiltrado inflamatório dentro do glomérulo, obliteração dos capilares glomerulares, então com redução da pressão de filtração no glomérulo, levando então à insuficiência renal, tudo isso dentro do compartimento intrínseco. Quando eu falo de glomerulonefrites, eu falo, então, isso abrange também as condições autoimunes, né, que é o que vocês estão vendo ali no diapositivo. Já com relação às causas do compartimento pós-renal, eu sempre digo para os alunos que ela é a mais fácil e ela geralmente é detectada no exame físico. Então, uma boa palpação abdominal, com a avaliação da presença de bexigoma, tudo isso é muito importante. Então, realmente, geralmente, ela se resolve junto com a história clínica e se completa, então, com o exame físico, mas os exames complementares de imagem são extremamente importantes nesses casos, e é aí que entra, então, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, para avaliar se há alguma obstrução ao fluxo de urina que vem do compartimento intrarrenal até, então, o sistema coletor urinário, que são os ureteres e a bexiga urinária, correto? Então, esse diapositivo deve ficar na cabeça de vocês. Divida um rim em 3 compartimentos: pré-renal, intrarrenal, pós-renal. A partir disso, vocês vão conseguir fazer o diagnóstico de uma maneira mais abrangente e vão conseguir clarear as ideias de vocês. Bom, falando então do paciente crítico, que é o que foi o tema proposto, aquele paciente com sepse, choque séptico ou com trauma cirúrgico, ou aquele paciente grande queimado, em que eu tenho uma perda insensível muito grande, ou até mesmo aquele paciente que foi submetido a alguma cirurgia de grande porte, ou o paciente que fez uma rabdomiólise por um trauma. Então, esse paciente vai ser um paciente que tem grande chance de desenvolver insuficiência renal aguda. E aí, dividindo essa insuficiência, essas etiologias, eu vou abordar aqui algumas delas. A primeira seria a hipovolemia. Então, ela estaria onde? No nosso compartimento pré-renal. Então, há uma estimativa que mais de 50% dos casos da insuficiência renal aguda, elas são fluido-responsivas. Então, o primeiro passo é garantir uma ressuscitação volêmica adequada. É avaliar a volemia daquele paciente e garantir que ele tenha sido ressuscitado volemicamente de uma maneira adequada. Lembrando que administrar volume demais para um paciente que não responde mais à infusão de cristalóides ou coloides, enfim, depois a gente vai discutir isso, acarreta em sobrecarga de volume, e sobrecarga de volume dentro da unidade de terapia intensiva é igual à mortalidade. Se eu não estiver errada, a cada 1 quilo que o paciente ganha dentro da UTI, aumenta em 3% o risco dele morrer. Então, nem tão pouco e nem tanto.
Depois a gente vai falar como avalia-se a volemia dentro de um cenário de um paciente crítico, né? Não é nada fácil, mas eu vou falar depois. Quando a etiologia é sepse, a gente deve pensar que o sepse e o choque séptico são uma das causas mais comuns de insuficiência renal aguda na UTI, e a incidência ela aumenta muito com a severidade da doença. Então, da sepse para o choque séptico, a gente já tem uma severidade muito importante, uma chance muito maior de desenvolvimento de insuficiência renal aguda. Com relação à hipotensão também, ela é um fator de risco muito importante, está ligada na etiologia da insuficiência renal aguda, e a gente deve pesar sempre volume versus aminas vasoativas para manter uma pressão arterial média adequada, para permitir uma perfusão adequada para os órgãos todos, incluindo os rins. Então, se eu fiz a ressuscitação volêmica desse paciente de uma maneira adequada, ele não atingiu o meu alvo de PAM, que é o que a gente vai discutir depois, eu devo lançar mão de aminas vasoativas para que eu atinja uma pressão arterial média adequada, perfunda meus órgãos e permita que esses órgãos continuem em funcionamento constante. E falando de rim, evitando a insuficiência renal aguda. Quando a gente fala em aminas vasoativas, a gente fala em noradrenalina, principalmente, mas existem estudos. Esse artigo que eu trago aqui é do professor Cláudio Ronco, que é o maior estudioso em insuficiência renal aguda no mundo, né? Ele é um italiano, e ele estuda muito insuficiência renal aguda. Então, ele comparou nesse trabalho a infusão de dopamina com noradrenalina. Depois, mais tarde, vocês vão aprender que a dopamina, em certas doses, ela seria protetora renal, melhoraria a perfusão renal, fazendo uma proteção renal, e na verdade não é nada disso. Então, os estudos não viram diferenças entre as aminas vasoativas comparando noradrenalina com dopamina, no sentido de ter uma dose renal que pudesse melhorar, então, a perfusão. Então, geralmente a escolha é noradrenalina mesmo. O pós-operatório, como eu falei, porque dentro do contexto da cirurgia, o paciente pode ficar hipovolêmico por um choque, né, uma hemorragia intraoperatória, ficar hipotenso pelas sedações, pelas drogas usadas na sedação, o tempo cirúrgico prolongado, com cirurgias abdominais, e que depois vão ser cirurgias, e que até são cirurgias potencialmente ou cirurgias contaminadas mesmo, então gerando levando a um quadro de sepse ou até o choque séptico. Cirurgias que levam, então, ginecológicas, por exemplo, que levam ao dano do trato urinário, e uma grande população de estudo da insuficiência renal aguda é a cirurgia cardíaca, porque ela está associada a uma grande inflamação sistêmica. Então, o tempo de circulação extracorpórea que esses pacientes são submetidos na cirurgia cardíaca, esse tempo, né, então, de pinça e que eu tenho clampeamento dos vasos, isso tudo faz hipoperfusão renal e libera mediadores inflamatórios que contribuem, então, para a insuficiência renal aguda. Fora as condições associadas ao ateroembolismo, à hemólise, a sustentados períodos de pressão arterial reduzida, tudo isso causa um dano renal. E a população de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca é uma das populações modelos mais utilizadas para se estudar, então, a insuficiência renal aguda, correto? Esse slide, ele mostra de uma maneira bem geral, então, a etiologia. Aqui eu trago novamente o choque séptico, a hipovolemia, a hipotensão. Aqui eu destacaria os fármacos nefrotóxicos, e dentro do ambiente de terapia intensiva eu dou destaque para os antibióticos. Então, as cefalosporinas, as penicilinas, apesar de pouco utilizadas, são medicamentos que induzem a nefrite intersticial aguda, então podem causar insuficiência renal. A própria vancomicina, levando à lesão das células tubulares proximais e causando necrose tubular aguda e gerando, então, insuficiência renal aguda. A polimixina B, fazendo, então, dano tubular, levando também a necrose tubular aguda. Fora os anti-inflamatórios não esteroidais, né, enfim. Acho que do que me vem à mente agora são as medicações que mais levariam, então, a toxicidade renal dentro de uma unidade de terapia intensiva. As glomerulopatias também, principalmente as glomerulonefrites rapidamente progressivas, né, que podem levar, então, à perda rápida dentro da função renal, e são, dentro do contexto da nefrologia,
urgências nefrológicas precisam ser tratadas rapidamente para que possam ser revertidas se o paciente não vir um renal crônico. As obstruções do trato urinário, essas são facilmente revertidas, então, com simples exame físico ou até um ultrassom point of care feito dentro da UTI. A síndrome compartimental abdominal, que é aquela em que há um aumento importante da pressão intraabdominal decorrente de pacientes com um grande volume de ascite ou que foram submetidos a uma cirurgia abdominal e a cavidade tem uma hipertensão, então culminou com uma hipertensão intraabdominal. Tudo isso leva, então, à compressão venosa renal e a hipoperfusão e a insuficiência renal. E as outras desordens renovasculares, sejam redução do fluxo por displasia fibromuscular, ou as próprias vasculites, então as inflamações nos vasos, ou as próprias obstruções diretas aos vasos, tá? Lembrando aqui que faltou, então, a cirurgia, que é o que eu destaco aqui nesse quadro à direita. Com relação à etiologia, nós podemos pensar, então, como seria feito esse diagnóstico. Então, eu estou saindo da etiologia e já entrando aí na questão do diagnóstico. Então, quando há diminuição da perfusão renal, eu devo avaliar o status volêmico, então, fazer testes que me avaliem o status volêmico e alguns índices na urina que podem me auxiliar, então, na representação como sendo pré-renal ou intrarrenal. No compartimento, então, intrarrenal, as glomerulonefrites agudas, as vasculites, as nefrites intersticiais, as microangiopatias trombóticas decorrentes das próprias vasculites ou de uma síndrome HELP, ou mesmo até por uso de medicamentos. O exame sumário de urina vai me ajudar, testes sorológicos para doenças autoimunes e testes hematológicos também vão me ajudar, como avaliação de anemia hemolítica, pesquisa de DHL, aptoglobinas, bilirrubinas, pesquisa de asquizócitos, contagem de reticulócitos, então tudo entrando dentro dos testes hematológicos que eu poderia lançar a mão. E no compartimento pós-renal, então, as obstruções urinárias, aí o ultrassom renal resolve qualquer uma delas para diagnóstico. Então, a gente falou um pouco da etiologia, está entrando aí no diagnóstico, mas antes eu queria falar dos fatores de risco. Esse artigo que está na tela, ele é um artigo bem recente, agora de 2020, ele divide em fatores modificáveis e não modificáveis. Então, os fatores modificáveis, a hipertensão, a anemia, a dislipidemia, a hipoalbuminemia, a infecção, a sepse, a própria ventilação mecânica, o uso de agentes inotrópicos, então, como a dobutamina, por exemplo, cirurgias de emergência em que o paciente não tem a condição clínica adequada para entrar em sala cirúrgica e vai ser submetido a todo o estresse, a instabilidade hemodinâmica e alguns dispositivos como o uso de balão intraórtico e a própria circulação extracorpórea, né, da membrana de oxigenação que a gente chama de ECMO. Aqueles que nós não conseguimos modificar, que é o paciente que já tem doença renal crônica, então o risco dele evoluir para uma insuficiência renal, para uma agudização da sua doença renal é muito alto, mais do que um indivíduo que tem uma função renal normal. Os pacientes com doença hepática crônica, os pacientes com insuficiência cardíaca, então, que desenvolvem a síndrome cardiorrenal tipo 1 ou tipo 2, que é tipo 2 é a mais comum, que é uma insuficiência cardíaca descompensada em seus diferentes perfis, e é muito comum na unidade de terapia intensiva. O diabetes e a idade avançada aparecem, então, em todos como fatores de risco para diversas doenças, e não seria diferente na IDA. O CADIGO, ele é um guideline muito utilizado em nefrologia. Nós temos o CADIGO para várias coisas dentro da nefrologia. Então, nós temos um CADIGO para injúria renal aguda, um CADIGO para doença renal crônica, um CADIGO para as glomerulopatias, um CADIGO para os transplantes e assim por diante. Dentro do CADIGO da insuficiência renal aguda, o mais atual, ele é de 2012. E ele também traz alguns fatores de risco. A gente pode ver que alguns são comuns aos que eu disse anteriormente, mas eu gostaria de destacar, então, aqui o sexo feminino, né, como que não havia lá, a ventilação mecânica que a gente viu, algumas drogas, como os anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, como modificadores na
na hemodinâmica renal, né? Então, contribuindo para a injúria renal aguda. O uso dos meios de contraste para os exames, então, principalmente os contrastes iodados, aliás, os contrastes iodados de alta osmolaridade, então, contribuem, são fatores de risco para a injúria renal aguda, correto? Voltando um pouquinho, então, ao diagnóstico, esse mesmo guideline, o CADIGO, então, de injúria renal aguda, define o que é IRA. Então, isso é muito importante para vocês que estão começando. Então, o que é legal? É legal que vocês saibam, primeiro, dizer se o paciente está ou não em injúria renal aguda. Então, o termo correto é injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda. Esse é o termo correto. Então, vocês precisam saber se esse paciente está de fato ou não em injúria renal aguda, para depois buscar, dentro daquelas etiologias que eu falei, dividindo o rim naqueles 3 compartimentos, qual seria a causa, para depois buscar, através da causa, o tratamento. Então, vamos lá. Como é que é definida a injúria renal aguda? Então, ela é definida por um aumento do nível sérico de creatinina maior que 0,3 miligramas por decilitro dentro de 48 horas, ou um aumento nos níveis séricos de creatinina 1,5 vezes acima da creatinina basal, né? Dentro de um período aí de 7 dias, ou uma diminuição do volume urinário para menos que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas. Então, vejam, se um paciente entra no hospital com uma creatinina de 0,7, olha só como é essa definição. E se em menos de 48 horas ele tiver uma creatinina de 1, ele já tem IRA. Então, já está em insuficiência renal aguda. Então, ele deve ser encarado, deve ser visto com outros olhos. Então, para ele, talvez, a gente não vá usar lançar mão do anti-inflamatório não esteroidal para fazer o controle da febre. Talvez a gente vá procurar hidratá-lo um pouquinho mais, talvez não deixá-lo tão hipotenso. Então, veja, eu quero que vocês observem essas nuances. E aí, a partir do momento que nós sabemos que esse paciente está em injúria renal aguda, nós temos que classificá-lo. O CADIGO, então, ele juntou 2 antigas classificações que vocês ainda vão ler nos livros. Quem já passou pela disciplina de nefrologia já deve ter ouvido falar, que é o AKIN, que é o Grupo de Estudos para Injúria Renal Aguda, né, da sigla em inglês, e o RIFLE, que cada letra tem um significado e ele estadiou e ainda avaliou prognóstico, por isso ele tem 5 estágios. O CADIGO, então, um surgiu em 2004, o outro veio em 2007 e o CADIGO em 2012 veio unificar tudo isso para facilitar um pouco a nossa vida de algo que já é tão complicado. Então, veja, eu prefiro que essa classificação seja utilizada. Ela é a mais atual e ela engloba as 2 classificações anteriores. Então, se vocês forem avaliar um paciente, vocês vão classificar paciente injúria renal aguda, CADIGO 1, ou CADIGO 2, ou CADIGO 3 por parará, parará, parará. Então, isso vai ter que constar na avaliação de vocês, na avaliação nefrológica. Sempre nas minhas avaliações em UTI, eu classifico o paciente nesses estágios. Então, o estágio 1 é quando eu tenho um aumento de 1,5 vezes até 1,9 da creatinina basal, ou uma diminuição menor que 0,5 ml por quilo por hora por 6 a 12 horas, ou um aumento maior que 0,3 miligramas por decilitro, como eu disse antes. À medida que essa creatinina vai aumentando e ou o débito urinário vai reduzindo, eu vou aumentando, progredindo nos estadios da insuficiência renal aguda. Então, aí me perguntam, o que eu uso? A creatinina ou o débito urinário? Então, aquele que tiver pior, para classificar o paciente. Às vezes ele não tem uma creatinina tão alta, porque ele está tão diluído, tão edemaciado, tão hipervolêmico, mas ele tem um débito urinário baixo. Então, ele classifica naquele estadio mais severo. O estadio 2 é quando eu tenho 2 a 2, eu tenho o dobro da minha creatinina basal até 2,9 vezes, ou redução desse débito urinário em mais de 12 horas. E o estadio 3 é quando eu triplico a minha creatinina, ou ela é maior do que 4, ou eu estou iniciando diálise para esse paciente, ou ele está anúrico por mais de 12 horas, ou ele diminuiu o débito urinário em menor que 0,3 ml por quilo por hora em 24 horas. Então, esse slide é extremamente importante. Como eu classifico se esse paciente está em IRA ou não, se ele está em insuficiência renal aguda ou não, sim ou não, e qual é o estadio dele segundo o CADIGO.
Mas e aí vem a pergunta, qual que é a creatinina basal, doutora? Eles sempre me perguntam isso, os alunos. Sempre que eu tiver um retrocesso, né, que eu tiver um exame retrógrado, então eu consigo avaliar as minhas creatininas prévias, eu vou sempre ter como creatinina basal a melhor creatinina, ou seja, a menor creatinina que foi medida nos últimos 3 a 6 meses. E preferencialmente desse paciente coletado com esse paciente não internado. Então, veja, aqui eu fiz um exemplo para vocês. Eu tenho a creatinina de janeiro, era um paciente que acompanhava no ambulatório, então ele vinha regularmente. Ele tinha uma creatinina em janeiro de 0,88, em março de 1,10, em abril 0,92 e em julho 1,17. Nós estamos em agosto, então eu poderia considerar aí 0,8 ou 0,9 de creatinina para esse paciente. Eu posso considerar ele como tendo uma creatinina basal em torno de 0,9, ok? Mas aí, doutor, eu não tenho esses dados, o paciente veio lá de Quedas do Iguaçu, aqui para a nossa UTI do São Lucas, veio transferido, a gente não sabe nada sobre ele, não sabe nem o que ele toma. Imagina se a gente vai saber quanto é a creatinina basal dele. Obviamente que existem essas condições. Então, o que esse artigo que eu trouxe de 2020 fala? Que admitir como creatinina basal o valor da creatinina na admissão. Então, aqui abaixo também, vejam, eu tenho um paciente que foi admitido no dia 1/7, com uma creatinina de 1,35, no dia 2, 1,64, no dia 3, 1,96, no dia 4 ela já está em 2. Então, quanto é a minha creatinina basal para eu avaliar se esse paciente está em IR ou não e qual é o estadio dessa injúria renal aguda? Então, a creatinina da admissão, correto? Ela já pode ser muito alterada, e aí a gente também não vai conseguir dizer com certeza se esse paciente não é um doente renal crônico, ao invés de um paciente com injúria renal aguda, tá bom? Essas dúvidas são comuns e depois, ao longo do tempo, a gente vai lançando mãos de outras ferramentas diagnósticas para nos auxiliar. Então, resumindo, dentro do diagnóstico, eu preciso da história clínica, eu vou ter alguns exames laboratoriais para me ajudarem e alguns exames de imagem. Começando sempre com uma boa história clínica, coletada de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem esmiuçada. Lembrando que a gente não pode engolir aquele diagnóstico, aquela história, aquele diagnóstico que a gente admite o paciente na UTI. Então, isso vocês têm sempre que ter, esse senso crítico de vocês tem sempre que estar em mente. Nunca engulam um diagnóstico de um paciente que foi admitido na UTI, porque vocês já vão pegar um paciente com história clínica e muitas vezes vocês vão achar que aquilo é o correto e as coisas não vão ser desvendadas corretamente. Então, conversem com a família na hora da visita, coletem a história novamente, alguns dados não se encaixam, então vamos checar. Então, se eu tenho um paciente com história de vômitos, diarreia, eu posso pensar que esse paciente está desidratado, então a minha ira está no meu compartimento pré-renal, então eu posso saber que ele fazendo volume eu posso reverter. Ou é um paciente com história idoso, 80 anos, história de tratamento para próstata, tá anúrico, será que se eu passar uma sonda não resolve? Ele não está fazendo uma pós-renal? Ou não, é um paciente com febre, disúria, polaciúria, dor em flanco, está fazendo uma pielonefrite. Opa, eu tenho então que entrar com antibiótico, hidratação. Então, a minha ira pode estar no compartimento intrarrenal e pré-renal. Veja que muitas vezes ela não vem sozinha, como eu disse antes. Ou é um paciente que é idoso, tem história de gota há muitos anos, faz uso crônico de AINES, veio com função renal porque teve uma crise, fez uso de anti-inflamatório nos últimos 30 dias e agora está evoluindo com piora da função renal. Com relação aos exames laboratoriais, eu sempre falo para os alunos, o parcial de urina, muitas vezes alguém pede um parecer para mim e eu falo, e o parcial de urina? Ai, doutor, a gente não coletou o parcial de urina. Então, é extremamente importante. Claro que os pacientes na UTI muitas vezes vão estar de sonda, então é um pouco complicado, às vezes vem hematúria, às vezes vem leucocitúria, vem um pouco confuso. Mas lembrem que o parcial de urina nos conta o que está acontecendo dentro do rim. A urocultura vai nos ajudar em caso de infecção, óbvio, a gente vai conseguir determinar qual germe tem e dirigir, fazer o tratamento adequado, né? Dirigir o tratamento.
A albuminúria, que me indica lesão endotelial, é um marcador de lesão endotelial, então é um marcador de lesão vascular, e o rim sendo emaranhado de vasos. A presença de albuminúria pode indicar, então indica lesão renal, ou a relação proteína/creatinina na amostra isolada de urina, que também nos dá uma ideia de lesão do endotélio. E hoje a gente vem falando de biomarcadores que são novos biomarcadores dentro da nefrologia, que mesmo antes da creatinina, né, até faltou a creatinina aqui, que mesmo antes da creatinina já começam a se alterar. E que conforme esses biomarcadores vão se alterando, eu vou sabendo onde está a minha injúria renal e qual é o prognóstico dela, tá certo? Eu vou falar isso mais tarde. E dos exames de imagem, então, o ultrassom e a tomografia computadorizada. A tomografia, então, computadorizada é o padrão ouro quando eu estou pensando em pós-renal por litíase, então, eu dou cálculos obstrutivos bilaterais num paciente anúrico, por exemplo, ou quando eu estou pensando em alguma complicação de um quadro infeccioso, uma pielonefrite enfisematose, enfim, eu posso lançar mão desses exames. Então, uma história clínica, exame físico bem feito, o ultrassom renal, sempre checar a sonda vesical de demora para avaliar se ela não está obstruída, se não tem coágulos, se ela está bem posicionada, se ela precisa ser trocada, para que eu tenha certeza que esse paciente está oligúrico ou até anúrico, avaliar se há aumento da pressão intraabdominal, então a PIA acima do seu valor de referência aí, que vai de 12 até 16, aumentada, ela pode ser um dos significados para a existência de IRA. E dentro da avaliação clínica, então, eu tenho na UTI a minha avaliação hemodinâmica, que é a pressão arterial média, a medida da PVC para avaliar a volemia de maneira indireta, né? Não uma só, mas medidas seriadas. Ela ajuda, então, na avaliação do status volêmico, né? O raio-x de tórax também nos ajuda muito, e o ultrassom pulmonar vindo cada vez mais, né? Então, o point of care na UTI com ultrassom, acredito que vocês devam ter aí no hospital, para avaliar congestão, status volêmico do paciente também, e o próprio ecocardiograma, que nos dão alguns volumes, então, volumes de saída de ventrículo esquerdo, por exemplo, para avaliar, então, a volemia do paciente. Dentre outras coisas, né? A avaliação da volemia é muito difícil no paciente crítico, mas a gente pode lançar a mão de algumas coisas, né? Então, o teste de elevação passiva dos membros é como se a gente administrasse, elevar os membros inferiores é como se a gente administrasse, então, aí, 300 ml de soro. Se a gente percebe que eleva os membros e aumenta a pressão, então a gente vê que o paciente é fluido responsivo. A variação da pressão de pulso medido por alguns dispositivos colocados intravenosos, e a própria avaliação da veia cava, seu diâmetro e sua variação com a respiração feita através do ultrassom. E o teste de estresse furosemida, que ele é um teste que avalia a função tubular e o risco de progressão do paciente para, então, lesão renal aguda e até diálise. Então, os pacientes que estão em uso da furosemida, a gente faz dose de 1,5 mg por quilo. Naqueles que não estão usando, a gente faz 1 mg por quilo em bolos. E avalia, se esse paciente teve mais que 200 ml de diurese nas próximas 2 horas, ele tem grande chance de não precisar entrar na terapia renal substitutiva. Essa é uma foto do ultrassom, então, pulmonar. As linhas brancas horizontais são as linhas pleurais, elas são chamadas de linhas A, perdão, e devem ser vistas no exame de ultrassom. E quando elas não são vistas e são substituídas, então, pelas linhas B, que a gente chama essas linhas em cauda de rabo de cometa, né, cauda de cometa, é porque eu tenho congestão pulmonar. Eu acredito que isso, ao longo do tempo, vai substituir aí o nosso estetoscópio na ausculta respiratória. Quando a gente fala da análise da urina para finalizar, então, o diagnóstico, a gente pode dividir isso para saber se são causas pré-renais ou causas intrínsecas, né, intrarrenais, junto com uma boa história clínica óbvia, uma avaliação do exame físico, o exame clínico, né, então, feito. Então, quando eu tenho uma osmolaridade aumentada, uma osmolaridade urinária aumentada, quando eu tenho um sódio diminuído, uma fração de excreção de sódio menor que 1% e uma redução na fração de excreção da ureia, é porque o meu rim está tentando poupar a perda desses eletrólitos e tentando reabsorvê-los no intuito de reabsorver água. Então, provavelmente, isso é um componente pré-renal, diferente do intrarrenal. Isso nos ajuda, então, a diagnosticar.
E a microscopia da urina é muito importante, porque causas intrarrenais, por exemplo, nefrite intersticial, as próprias glomerulonefrites, vão cursar com, então, hematúria, cilindros leucocitários, cilindros hemáticos. Então, tudo isso a gente tem que avaliar como sendo uma causa intrínseca renal. Dentro dos biomarcadores, né, os novos biomarcadores, eles são mais específicos que a boa e velha creatinina, né? A creatinina, então, ela tem muita interferência ali, como no quadro vermelho vocês estão vendo, interferência na hipervolemia, reduzindo seus níveis, interferência de redução da sua produção quando há redução na massa muscular, com a idade e tudo mais. Então, isso vai acarretando variações na creatinina que, na verdade, não são variações na taxa de filtração glomerular, são variações por conta da creatinina mesmo, e não que avaliam de uma maneira correta, então, a função renal. Então, diante disso, nós, nefrologistas, estamos buscando biomarcadores como os cardiologistas. Então, eu tenho a mioglobina, que altera em 4 horas, depois eu tenho a CKMB, que altera em 6 horas, e aí eu tenho a troponina, que altera também mais tardia um pouco, 4 a 6 horas, mas que permanece aí até 14 dias para me dizer a respeito desse infarto ou reinfarto, enfim, como é o sofrimento, esse sofrimento isquêmico cardíaco, né? O nosso sonho é ter um painel para avaliar, então, essa angina renal que a gente tanto fala. Esses biomarcadores, eles são, além de serem mais precoces, eles ainda nos mostram aonde está a lesão, por exemplo, o NGAL no túbulo contorcido distal, o KIM1 no túbulo contorcido proximal, e ainda nos dão uma ideia de prognóstico. Então, vejam, o TIMP2 e o GFBP7, quando eles estão juntamente aumentados, eu tenho 40 a 50% de chance de desenvolver uma insuficiência renal aguda CADIGO 2 e 3. E a minha creatinina nem se aumentou, nem se elevou ainda. Então, isso é um futuro que está sendo estudado, muito estudado, né? E a gente vai ver isso aí, eu acho que vocês vão ver isso aí daqui a uns 10 anos. E a ira tem suas complicações, né? Não importa a causa, a severidade dela leva a disfunções endócrinas, metabólicas, de excreção, hipercalemia, perdão, ali no 3 está errado, hiponatremia, acidose metabólica com um gap elevado, hiperfosfatemia, encefalopatia urêmica, a própria pericardite urêmica, pruridos, sangramentos pela uremia, disfunção plaquetária, né, pela uremia, toxicidade induzida por fármacos. Quando eu tenho, então, disfunção renal, eu tenho acúmulo desses fármacos, e não só acarretando nefrotoxicidade, mas acarretando dano neurológico, anemia, enfim, várias outras coisas. E, por fim, então, o tratamento, essa também é uma linha do tempo aí estabelecida pelo CADIGO, que divide os pacientes no estadio 1, 2 e 3, e o que eu posso fazer conforme eu vou progredindo nesses estadios. Então, naqueles pacientes que estão em alto risco, descontinuar uma droga nefrotóxica quando possível, se possível trocar o antibiótico, guiar por cultura, fazer a vancocinemia naqueles pacientes que estão em uso de vanco e ajustar a dose conforme o resultado sérico. Garantir, então, o status volêmico e a pressão de perfusão, considerar a monitorização hemodinâmica, monitorar, então, os níveis de creatinina e débito urinário, evitar hiperglicemia, evitar exames com radiocontraste, né, contraste iodado. Se eu puder fazer, então, uma cintilografia miocárdica ao invés de um cateterismo cardíaco, talvez seja melhor. Então, quando eu chegar no estadio 1, considerar diagnóstico invasivo. Quando eu chegar no estadio 2, checar, então, se eu preciso corrigir a dose de um antibiótico, considerar a minha terapia substitutiva, considerar admitir o paciente em terapia intensiva. Isso também para o CADIGO 3, né? Então, estadio 3, eu tenho que principalmente fazer tudo isso, mas evitar catéteres em subclávia, porque as subclávias são vasos em que eu tenho grande risco de fazer trombose, e depois esse paciente virando um renal crônico não poderá fazer fístula nesses membros, então a gente evita. Preferência por catéteres injugulares. O manejo hemodinâmico, então, é a reposição de fluidos, os cristalóides, como soro fisiológico, Ringer lactato, são preferíveis, né, aos colóides, como a albumina e as próprias gelatinas.
Sempre lembrar da droga vasoativa no contexto do choque, com o objetivo de manter uma PAM aí entre 65 e 90, dependendo da idade. Se o paciente for idoso, tiver história de hipertensão prévia, a gente tende a permanecer, mantê-lo com uma PAM mais alta, porque ele tem uma up regulation ali, e se acostumou naquela pressão mais elevada. Então, às vezes, ele está com uma PAM de 65, mas ele está hipoperfundido. Ou o vaso dele tem tanta aterosclerose que numa PAM de 65 ele não tem perfusão renal adequada. Do mesmo modo, a PVC entre 8 e 12, PVCs muito altas, mostrando o paciente então hipervolêmico, acarreta em aumento da mortalidade, e o inverso é verdadeiro também. Paciente hipovolêmico com PVCs baixas tem hipoperfusão renal e predisposição à ira. A saturação venosa de oxigênio também, né, nos mostra como está a perfusão aí nos tecidos periféricos, e o débito urinário acima de 0,5 ml/kg/h. O controle glicêmico é importante, o alvo da glicemia aí é entre 110 e 149. A gente pode, existe um estudo importante que é o NICE Sugar, ele já é um estudo antigo, mas ele comparou pacientes que estavam em terapia intensiva, que receberam um controle estrito da glicemia, entre 80 e 110, e um controle aí até 180. E eles observaram que não houve piora da função renal para aqueles pacientes que tiveram um controle tanto estrito quanto o controle menos rigoroso, nem para evolução para diálise. O que eles observaram foi muita hipoglicemia. Então, um alvo de glicemia aí no máximo até 180 está ideal. E aí o suporte nutricional? O suporte nutricional ele é muito variável. Lembrem, é super importante a gente estar atento para isso, porque são pacientes com risco grave de desnutrição. E se eu deixo um paciente que entra em terapia renal substitutiva, hipercatabólico e choque séptico, sem o suporte nutricional adequado, eu vou aumentar a mortalidade dele sim, pelo risco de desnutrição que ele vai ter, pela desnutrição que ele vai ter. Então, eu não vou restringir proteínas a fim de prorrogar o início da terapia renal substitutiva, né? Aqueles pacientes que estão normocatabólicos, ou seja, não estão em choque séptico, não estão precisando de terapia renal substitutiva, eu posso manter até 1 grama por quilo por dia de proteína. Aqui eu estou falando de proteína. Naqueles pacientes que entram em diálise, o meu aporte proteico ele pode chegar até 1,5 grama, e naqueles pacientes que estão muito graves, choque séptico, hipercatabólicos, fazendo febre contínua, ventilação mecânica, e que estão em terapia renal substitutiva contínua, o meu aporte pode chegar até 1,7, tá bom? Gente, os diuréticos aí, que são tão falados, né, e tão utilizados aí no ambiente da terapia intensiva. Então, a furosemida é o mais importante deles, porque ele tem uma potência grande, ela inibe o cotransportador sódio-potássio 2-cloros na membrana luminal da alça ascendente espessa de Henle, é ali que ela atua, bloqueando essa bomba, ela faz com que o paciente perca, então, sódio, potássio e cloro, e aí, com isso, ele vai carrear a água também. Existem algumas teorias que não se confirmam, tem poucos estudos que suportam dados, como se o diurético fizesse um washout das células mortas, né, naqueles casos de NTA, lavasse aquele tubo e fizesse o rim funcionar mais rápido, ou até reduzisse o consumo de oxigênio lá nas porções finais, nos néfrons, lá nos vasos medulares, reduzindo então a jura isquêmica, mas isso não foi comprovado. Eu posso associar os diuréticos, as diferentes classes de diuréticos, né, quando o paciente precisa, principalmente no contexto da síndrome cardiorrenal, em que há uma grande resistência aos diuréticos antes que o paciente precise entrar em diálise. Então, essa é uma foto, então, do cotransportador, essa é uma célula da alça ascendente espessa de Henle. Esse C1 é o cotransportador sódio-potássio 2-cloros, que vão levar, através de um transporte ativo secundário, né, ali na membrana basolateral, a gente tem uma sódio-potássio ATPase que fornece, então, a energia através do transporte ativo primário, de uma maneira secundária. Então, para aqueles pacientes, para aquela bomba que está ali na membrana luminal. E aí sim, o bloqueio disso me faz perder sódio e água na urina.
Então, como eu falei, os mais utilizados são os diuréticos de alça pela potência, né? Então, o túbulo, a alça espessa de Henle reabsorve aí 25 a 30% do sódio. Quando eu bloqueio, isso tudo sai na urina. Mas eles não estão indicados para prevenir insuficiência renal aguda, tá? Então, eles são indicados para manejo volêmico. Então, balanço hídrico, controle da hipercalemia, tratamento da hipercalemia e tratamento da hipercalcemia, já que os diuréticos de alça também depletam cálcio. Não tratam a ira, só manejam líquidos, isso deve ficar na cabeça de vocês. Também não reduzem mortalidade intra-hospitalar e nem reduzem a chance do paciente entrar em terapia renal. Então, quer dizer, se ele tiver que entrar, ele vai entrar, e se ele tiver que sair, ele vai sair. O diurético vai ajudar no manejo volêmico. Aí eu deixei eu quero instigar vocês aí com esse artigo, né? São os 10 mitos sobre a furosemida. E esse artigo fala bastante detalhadamente o que eu trouxe aí nesse slide, tá? É bem interessante, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês lerem. E aí, depois que a gente tentou tudo isso, a gente manejou o paciente desse modo todo, então vejam quantas coisas eu tenho para fazer antes de botar um paciente em diálise, né? Que é a terapia renal substitutiva. Isso é questão de prova, aqui no mundo inteiro, é saber indicar a diálise. Então, claro que existem os pormenores, claro que vocês vão discutir com o especialista sempre, mas se tivesse que guardar 4 indicações de terapia renal, eu guardaria essa. Então, a hipercalemia refratária, as medidas clínicas, a uremia, a acidose metabólica refratária, então o paciente chegou com uma cetoacidose diabética, por exemplo. Ele está em acidose metabólica, mas ela é uma acidose metabólica facilmente tratável. Eu vou hidratar, corrigir a glicemia e o paciente vai reverter. E por fim, a hipervolemia, que eu não consegui controlar com diuréticos, que oferece risco de edema pulmonar ao paciente, e ou naqueles pacientes oligúricos ou oligoanúricos, né, que eu preciso ajudar a retirar volume. A gente tem atualmente 4 tipos disponíveis, que é para fazer em UTI, né, a gente pode fazer hemodiálise intermitente, que é aquela que o paciente faz na clínica, mas é a menos utilizada. Pode fazer o que a gente chama de SLED, da sigla em inglês, né, ou hemodiálise estendida, que a gente usa a mesma máquina da hemodiálise intermitente, mas estende o tempo e baixa os fluxos, permitindo que o paciente tolere melhor a terapia. E a gente tem hemodiálise contínua para aqueles pacientes extremamente graves, com grande quantidade de droga vasoativa e que precisam ser dialisados lentamente para equilibrar o balanço e as toxinas urêmicas. E ainda a diálise peritoneal, que a gente pode começar de maneira na urgência, né? Implantando um catéter de peritoneal no paciente em terapia intensiva e fazendo a peritoneal. Desde que esse paciente não tenha hipercalemia nem hipervolemia grave. Aí a gente pode usar a peritoneal. Esse slide aqui mostra a comparação entre uma e outra, eu não vou ficar detalhando, isso aqui dá uma aula só para falar sobre isso, né? Então, como funciona uma, como funciona a outra, com o que coagula, anticoagula uma ou outra. Só lembrando que a hemodiálise contínua ela pode ficar até por 24 a 72 horas, a minha estendida pode ficar até 18 horas e a minha intermitente no máximo 5 horas, mas geralmente são 4 horas. Então, a intermitente é para aqueles pacientes com estabilidade hemodinâmica, dura no máximo 4 horas. Eu uso fluxos altos de banho e da solução de diálise para permitir que o paciente reverta rápido de uma hipercalemia, por exemplo. Já nos pacientes mais graves, eu vou usar a SLED ou a terapia estendida. Ela pode durar até aí 18 a 24 horas, dependendo do capilar. Eu uso menores fluxos de banho do dialisato, mas eu uso a mesma máquina da hemodiálise convencional, mas preferencialmente com capilar de alto fluxo. Então, assim, é mais para vocês conhecerem, né, e tomarem conhecimento de que existem várias maneiras da gente dialisar um paciente em UTI, e isso daria uma única aula só para falar, né, a respeito desse assunto. E a terapia contínua, que eu faço com máquinas específicas, principalmente naqueles pacientes com muita dose de noradrenalina ou vasopressina associada, ou quadros neurológicos, tá? Para finalizar, eu trouxe um caso clínico, pena que a gente não pode estar junto aí para discutir, mas eu acho que eu vou abrir aí para a gente falar um pouquinho. Então, FL, masculino, 62 anos,
ele é portador de hipertensão arterial sistêmica, vinha em uso regular de losartana, 50 miligramas ao dia, e acompanhava regularmente com cardiologista. Então, há 3 dias, ele começou com uma tosse, com expectoração amarelada, tinha uma febre que ele disse que sentia, mas não foi aferida, estava muito hiporético, não estava se alimentando direito, nem bebendo líquidos, e nas últimas 24 horas ele teve uma tontura, uma fraqueza e decidiu procurar o hospital. Então, ele chegou em regular estado geral, mas estava lúcido, orientado no tempo e no espaço, acianótico, anictérico, febril, 38,2, taquipneico, uma frequência respiratória de 26, estava corado, desidratado, uma cruz em 4. A PA na admissão era 85 por 55, frequência cardíaca 110, saturando 96% em ar ambiente. O que chamava atenção era o murmúrio, era o aparelho respiratório, que eu tinha um murmúrio vesicular reduzido na base direita, e nessa mesma base alguns estertores crepitantes. O cardiovascular não tinha nada digno de nota, nem membros inferiores. Ele tinha no abdômen uma dor leve à palpação e hipocôndrio direito, mais nada. E aí, gente, vamos abrir o microfone? O que vocês acham que esse paciente tem? Fala aí, Bruno. Oi, pessoal. Eu estava montando as questões aqui. Eu não prestei atenção no caso clínico, mas se alguém quiser fazer, pode falar. Pode. Então, alguém fala aí, gente. Vamos lá. Isadora. Isadora entrou, não entrou, Isadora? Ou saiu? Falaram ali no chat, professora. Cadê? Que eu quero me achar aqui, que eu tô meio perdida. Aí. Ah, vamos lá. Tá. Ai, gente, coloca o rosto. Carol, vamos lá, Carol. O que ele tem? Tá bem fácil. Gente, pode errar, não tem problema nenhum. Só que se a gente vê os sinais vitais, vocês acham que ele pode ter uma sepse? Sim ou não? Eu vou chamar os nomes. Olha lá, taquicárdico, febril, hipotenso, mais um foco. Ele tem uma CIRS, pelo menos, não tem? É uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E aí, ele tem um foco infeccioso presumido? Pode ter, não pode? Tosse com expectoração amarelada, o que será que é? Então, foco infeccioso presumido. Então, eu tenho uma sepse. CIRS, mais um foco infeccioso presumido ou confirmado, eu tenho uma sepse. E aí, o que eu vou fazer para esse paciente? Vamos lá. Espera aí que travou aqui no computador agora. Tem que fazer reposição volêmica, né? Isso, perfeito. Reposição volêmica é a primeira coisa. Quem é que falou? A Giovana. Quem? A Giovana. Giovana, perfeito. Reposição volêmica. Então, olha lá. Paciente com hipotenso, desidratado. E olha lá, veja lá, Giovana, a história conta, né? Paciente hiporético. Então, se ele não come, provavelmente é um paciente que não bebe água também, né? Então, o paciente. E um paciente que tem muita perda insensível pela taquipneia, então ele está respirando, e pela febre, então ele está desidratado por isso também, né? Então, cada hora que a gente tem de febre dentro da UTI, a gente conta com uma perda de 100 ml. Então, esse paciente vai fazer reposição volêmica. Perfeito. E aí, que exames que eu poderia pedir para esse paciente aí, Giovana? O que você pediria para ele? De exame laboratorial, de exame de imagem? Vamos ajudar, pessoal. Vai lá, Carol.
Um exame de imagem. Um exame de imagem que vocês fariam. O que vocês fariam? Tá desligado o teu microfone, Bruno. Fala aí. Fala, Rayane. Tô lendo aqui no chat o pessoal falando raio-x de tórax. Perfeito. Raio-x de tórax. Então tá. O que mais, gente? Cadê o chat que eu não tô vendo? Tem um balãozinho de chat ali no canto superior direito, professora. Tá. E aí, o que mais, gente? Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para passar, que travou meu computador aqui. Então, um raio-x de tórax, um hemograma, uma creatinina, uma ureia. Posso pedir os eletrólitos, sódio, potássio, uma gasometria arterial para avaliar como estão as trocas, para avaliar se há alguma acidose, como é que está tudo isso. Eu posso pedir também para esse meu paciente. Correto? Agora travou aqui, Bruno. O que eu faço? Aí, foi. Aí, então, olha lá o raio-x que vocês queriam, pessoal. Olha lá, o que tem no raio-x? Então, eu tenho no raio-x uma condensação em base, em lobo inferior direito, associado ao que vocês estão vendo ali na seta. Tá difícil de ver porque a figura ficou pequena. Broncograma aéreo. E aí, na admissão, ele tem um HB de 13,2, não tem anemia, mas tem uma leucocitose, 15.500 leucócitos com 10% de bastões, plaquetas normais. Então, ele tem uma ureia de 38, uma creatinina de 1, um potássio de 3,8 e um sódio de 138. Gasometria arterial dele está com um pouquinho de PCO2 consumido por conta da taquipneia. E tem um PCR de 50, considerando o valor normal até de 5. Então, ele tem uma pneumonia lobar, correto? E aí, como é que ele evoluiu? Então, tá. A Giovana falou lá, ele recebeu, então, infusão de cristalóides, ele foi feito 2.500 no pronto-socorro, aí ele foi transferido para a UTI, a PAM dele continuou em 60. Depois de uma ressuscitação volêmica adequada, então, mantendo uma PAM de 60, foi optado por iniciar noradrenalina, e ele teve uma boa resposta. Claro que foi iniciado antibiótico terapia, foi colocado em monitorização e tudo mais. Por enquanto, ele não precisou de oxigênio. No dia seguinte, ele apresentou uma piora, já na UTI, né? Uma piora do padrão respiratório, precisou ser intubado, e na intubação o médico demorou demais para intubar e ele parou por uma hipóxia. Então, ficou em PCR por 10 minutos, foi reanimado e retornou à circulação espontânea. Nesse dia, a diurese dele em 24 horas tinha sido de 1.500 ml, mas ele já tinha um balanço positivo de quase 2 litros, né? Então, ele recebeu bastante volume, entrou de antibiótico, foi começada a dieta no final do dia e ele acabou ficando com o balanço positivo. No dia seguinte, os exames mostraram, então, um pouquinho de queda, né, na hemoglobina, continuava com uma leucocitose com desvio à esquerda, tinha já uma ureia de 90 e uma creatinina de 2,5. O potássio dele era normal, sódio também, foi mantida a hidratação. Vocês acham que esse paciente apresenta insuficiência renal? Sim ou não? Lembra que a creatinina dele era 1 na admissão e agora é 2,5. E aí? Esse paciente apresenta insuficiência renal, sim ou não? Olha o pessoal saindo para não responder. Então, vamos lá. Sim, ele apresenta insuficiência renal. Por quê? Porque a creatinina dele era 1 e pulou para 2,5. Então, eu dobrei, mais que dobrei a minha creatinina basal. E aí, pela classificação do CADIGO, essa classificação me dá que estadio. Então, como eu dupliquei a minha creatinina, então, um aumento de 2 até 2,9 vezes a minha creatinina basal, me classifica como um CADIGO 2, correto?
E vocês acham que esse paciente precisa fazer hemodiálise? Sim, não e por quê? Então, esse paciente, não, nesse momento, não tem indicação de fazer hemodiálise. Então, o paciente que tem diurese, lembra lá daquele último slide que eu falei? Tem diurese, ele está com potássio bom, a gaso não tem acidose. Então, esse paciente ainda não tem indicação de hemodiálise, correto? Ai, travou meu slide. Eu acho que tinha travado a sua voz também, professora. Estava sem som. Bom. Estava sem som. Então, assim, o paciente, só para a gente terminar, né? Então, o paciente evoluiu com piora da creatinina, a creatinina dele foi para 4, a ureia dele foi para 120, o potássio dele foi para 5,2. E aí, esse paciente precisa fazer hemodiálise com potássio de 5,2, com ureia de 120, creatinina de 4? E qual que foi a classificação do cadigo dele, então, em relação à creatinina basal dele, que era 1? Então, veja, a creatinina dele passou de 4, então ele é um cadigo 3 agora, e agora esse paciente, e o débito urinário dele reduziu para 800 ml dia. Então, esse paciente, ele pode entrar em hemodiálise, não precisa, ele não tem urgência, né? Ele tem um potássio limítrofe, tem uma creatinina que já está em cadigo 3, mas eu quero que vocês observem que nem sempre que apresenta injúria renal aguda no estadio 3 precisa ir para diálise. Então, os estadios da insuficiência renal aguda, eles vão classificar o paciente com a gravidade, mas eles servem para nos ajudar, mas eles não são estanques. Então, assim, toda vez que eu tenho um cadigo 3, eu tenho que dialisar. Ah, se eu tenho um cadigo 2, então eu não preciso dialisar. Não é isso. Eu vou ter que observar a condição clínica desse paciente como um todo, tá, pessoal? Então, isso que é importante. E aí, esse paciente progrediu, começou, então, a ficar com uma creatinina evoluiu para uma creatinina de 7,2, uma ureia de 190 e um potássio de 6. E a gasometria mostrava que ele estava com uma acidose metabólica e ele tinha 300 ml nas últimas 24 horas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que esse paciente já tem indicação de dialisar ou dá para esperar? Fala aí, Carol. Você acha que com... O Bruno, meu computador travou, não estou conseguindo mostrar meus slides. Tenta qualquer coisa parar a apresentação e começar de novo. Dá um ESC, né? Mas eu também não estou conseguindo sair. Que eu queria mostrar para vocês, não estou conseguindo. Oi, doutora, é a Carol, tudo bem? Fala, Carol. Oi, quando geralmente trava, eu peço pro médico sair. Acho que seria legal sair e entrar de novo. Mas eu não estou conseguindo sair. Ah, consegui. Beleza. Conseguiu? Consegui. Deixa eu só botar aqui para vocês verem aqui. Aqui, ó. Só para continuar o que a gente estava falando, né? Colocar no modo de apresentação. Então, olha lá, aquela creatinina 2,5, então o paciente tem insuficiência renal, ele é um cadigo 2 e eu ainda não preciso dialisar, eu posso esperar. No outro dia, esse paciente já estava edemaciado, já tinha reduzido a diurese dele, né, para 800 ml, que foi aquilo que eu disse, creatinina de 4 e tinha um pouquinho de acidose.
Então, ele está em insuficiência renal, agora ele é um CADIGO 3, né? A creatinina dele passou de 4, e ele pode sim entrar em diálise ou eu posso segurar ele. Eu posso iniciar o diurético para o controle volêmico e avaliar esse paciente no dia seguinte. Mas não está errado começar a diálise aqui. Agora aqui não resta dúvidas, né, pessoal? Então, 7,2 de creatinina, 190 de ureia, potássio de 6,2, acidótico. Sim, esse paciente precisa de diálise. Eu teria pelo menos 4 indicações aqui. Paciente urêmico, paciente com hipercalemia, paciente com hipervolemia e paciente com acidose metabólica. Então, isso tudo me justifica iniciar a diálise desse paciente. Com relação a isso, a gente poderia discutir uma aula só sobre terapia renal substitutiva, né? E isso, pessoal, vocês não é para vocês terem uma ideia de em que cenário que a insuficiência renal aguda vai acontecer, como que ela vai se apresentar e como é que a gente pode manejar esses pacientes antes de fazer a terapia substitutiva. Lembrar que chamar o nefrologista, né, pessoal? Sempre, viu? Obrigada, tá? Obrigada pela atenção de todos. Eu acho que era essa mensagem que eu tinha para passar. Esse é meu e-mail, eu estou à disposição. Se vocês quiserem fazer perguntas ou mandar as perguntas via e-mail, vocês também podem me mandar, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigado, professora, pela aula. Foi incrível. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar ali no chat ou abrir o microfone. Eu já vou encaminhar o formulário no grupo da aula, tá bom? Daí vocês preenchem até as 23. Oi? Oi? Oi, desculpa, eu queria saber se conseguia me ouvir. Eu fiquei com dúvida. Quando a sepse é a causa da IRA, o que vai determinar se ela é pré-renal, pós-renal ou renal vai ser o local de acometimento dessa sepse? Não, não vai ser o local de acometimento dessa sepse. Quem é que está falando? Júlia. Júlia, não vai ser o local, não. A sepse geralmente é um acometimento intrarrenal, mas também pré-renal, por quê? Porque ela faz uma vasodilatação periférica, né? Uma vasodilatação global. E aí o que acontece? A perfusão para esses órgãos fica reduzida. Então a gente pode considerar a sepse como um compartimento intra e pré-renal. Porque junto da sepse não vem só a vasodilatação, mas vem também a febre, ataque cardíaco, às vezes ataque apneia. Então, esse paciente, ele tem perdas insensíveis muito grandes, e aí acaba que ele não consegue repor essas perdas. Então, tem um componente hipovolêmico associado. Então, eu posso dizer que ela também tem um componente pré-renal, mas ela é mais intrarrenal pela liberação de mediadores inflamatórios sistêmicos e que vão acabar alterando, então, toda a dinâmica, não só a hemodinâmica renal, da vasculatura renal, mas também como das células tubulares renais, enfim. Existem teorias hemodinâmicas e não hemodinâmicas para justificar a sepse como uma causa da injúria renal aguda. Isso aí também é uma coisa que é assunto que leva aí mais de 30 minutos para a gente discutir. Mas não é o local, Júlia. Em si, é uma causa geralmente intrínseca associada a um componente pré-renal, tá bom? Respondi? Respondeu, doutora. Muito obrigada. De nada. Tem uma pergunta aqui no chat, doutora. Qual a melhor fórmula, acho que clearance de creatinina, qual a melhor fórmula de clearance de creatinina para ajuste de dose de medicamento? Isso, Franciele? Ótima pergunta, Franciele. Veja, clearance de creatinina é uma coisa e taxa de filtração glomerular é outra. Então, veja, a creatinina, ela tem uma quantidade de creatinina que é secretada na porção inicial, né? Então, nos túbulos proximais. A gente acha que é em torno de 7 a 15%. Então, veja, há interferência porque ela é secretada no túbulo. Então, a gente não consegue avaliar de uma maneira adequada. Acaba que a gente subestima, né? Então, a função renal. Mas taxa de filtração glomerular é uma coisa e clearance de creatinina é outra. Se você quiser avaliar a taxa de filtração glomerular, você pode lançar mão tanto do CKDEP quanto do MDRD. Qual a diferença entre as duas? Eu vou comentar a seguir. Quando você fala de clearance de creatinina, você usa o Crocroft-Gault. Você vai calcular clearance de creatinina e não taxa de filtração glomerular.
A maioria dos antibióticos, exceto o Avanco, que é um antibiótico que a gente usa, o Crocofit-Gaut ainda, a maioria deles vai usar o MDRD e o CKD-EP. Por quê? Eles têm menos interferência, porque eles não usam o peso na sua fórmula. Eles são cálculos matemáticos que foram aproximados, baseados em populações, então eles têm uma aproximação mais exata do que a taxa de filtração glomerular estimada. E a gente tem uma diferença entre um e outro. O MDRD, ele é mais utilizado para a população renal crônica, já conhecida, e diabéticos. O CKD-EP, ele foi expandido para a população com função renal normal. Então, preferencialmente, a correção dos antibióticos, exceto a Vanco, pelos estudos e pela característica farmacocinética dela, são corrigidos através da estimativa da taxa de filtração glomerular feita pelo CKD-EP, tá? Essas fórmulas todas, elas estão disponíveis nos aplicativos que vocês têm no celular, então são cálculos matemáticos que ninguém vai ficar fazendo para calcular. Então, o QX Calculate é uma ferramenta muito boa que tem MDRD, tem CKD-EP, você escolhe o CKD-EP, ele já dá o MDRD junto, mas é preferível que seja feita pela menor variação do peso e da idade nessas fórmulas aí, e que há uma diferença, né, que o clearance de creatinina, Crocofit-Gaut não calcula a taxa de filtração, calcula clearance de creatinina, então não deve ser usada para todos, exceto a Vanco, tá bom? Acho que era isso, eu respondi? O que mais, gente? Mais alguém, gente? Mais alguma coisa? Ela respondeu obrigada por que respondeu a pergunta dela. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado de novo, tá? Foi De nada, incrível. gente. Obrigada a tuas ordens. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem mandar e-mail, tá bom? Obrigada, Bruno. Obrigada, Carol. Obrigada, Letícia, pelo convite. Uma boa noite, um bom descanso para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Doutora.